Vou abrir aqui, então. Então, primeiro, eu queria dizer bom dia a todas e todos que estão aqui hoje. E como a gente já sabe, já escutamos aqui, temos um público que, assim como o Jorge, um dos nossos convidados, fala espanhol e não português. Então, pues, buenos dias a todas e todos. Eu sou a Michele, eu sou diretora do Departamento Científico do Contemporâneo e desejo as boas-vindas no nosso último evento científico desse ano. Como a gente está nessa interlocução latino-americana aqui hoje, eu conversei anteriormente com os nossos convidados para que eles possam falar devagar, assim todos vamos nos entender. Então, estamos finalizando as nossas atividades científicas com a presença de peso desses nossos convidados muito especiais. Dr. Roberto Granha, psicanalista, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, doutor pela URGS e pós-doutor pela Paris 7. Docente do contemporâneo, possui 13 livros e cerca de uma centena de trabalhos e capítulos de livros publicados. E Dr. Jorge Rodrigues, psicólogo argentino, praticou docência nas faculdades de Filosofia e Letras e Psicologia na Universidade de Buenos Aires. Participou das tarefas de tradução e revisão sistemática de textos de Winnicott, Pontaly, Laplanche e Bion. É autor dos livros Entre Sesiones, Lealtad e Sencillas, Contar, Decir, Hablar e Sonhar com los Dedos, entre Freud e Winnicott. Eu agradeço muito a presença de vocês e agradeço também a todos que estão aqui nos acompanhando nesta manhã de sábado. Para que possamos desfrutar desse momento, eu gostaria de passar só algumas orientações. Peço a todos que mantenham seus microfones desligados, para que possamos evitar interferências na fala dos convidados. Ao término das apresentações, teremos um momento de diálogo, onde vocês podem realizar suas perguntas pelo microfone ou via bate-papo da plataforma. Eu passo a palavra, então, para o nosso convidado, o Dr. Jorge Rodrigues, para começarmos o nosso debate. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema es un enorme desafío teórico, epistemológico, teórico y clínico, ¿no? El texto que escribí señala, tengo en cuenta cuáles son algunos de los criterios que tiene Freud para pensar lo inconsciente. Y en base a esos criterios busqué en Winnicott esas referencias. Entonces, dado el tiempo que disponemos, les voy a compartir un cuadro que, como todo cuadro, sirve y no sirve, ¿no? Porque es fraco, ¿no? Es esquelético, es sin carne, pero que tiene que ver con lo que algunos de los criterios básicos de Freud. Uno de esos criterios es cuál es la naturaleza de la realidad psíquica inconsciente en Freud y en Winnicott. Otro, cuáles son los espacios psíquicos que Freud delimita y que Winnicott delimita. Otros serían cuáles son los procedimientos o el trabajo inconsciente, cómo se realiza en Freud y cómo se realiza en Winnicott. Y el último, esquemáticamente, sería cuál es el tipo de temporalidad que plantea Freud y cuál es la temporalidad que plantea Winnicott. Como ven, son muchos conceptos enunciados, ¿no? Entonces, voy a partir de la materialidad inconsciente. La realidad material del inconsciente, a mí me parece que para Freud es de naturaleza sexual y representacional. Son representantes psíquicos, ¿no? En Winnicott, la naturaleza no es sexual. La materialidad es experiencial. Lo experiencial
es de una naturaleza psíquica distinta a lo representacional. Esos serían dos. Entonces, un primer concepto de qué pensar lo inconsciente sería lo experiencial. Lo experiencial es la realidad material, donde se asienta, ¿no? Es como que en Freud sería lo visto y lo oído, ¿no? En el sueño aparece lo visto, lo visual. En Winnicott, lo inconsciente no se expresa con lo visual, sino que se expresa a partir de lo experiencial. Son maneras que se complementan. Eso no significa que no se opongan, ¿no? O que no impliquen momentos distintos. Y muchas veces trabajar con lo representacional a través de la interpretación impide lo experiencial, por ejemplo, el jugar. Entonces ahí hay toda una polémica ya, digamos, clínica, ¿no? Entre interpretar e intervenir, por ejemplo, que no es lo mismo. Entonces, el primer punto es la realidad material, una representacional, la otra experiencial. Voy a enumerar los puntos, ¿no? Es obvio, lo espacial es obvio, es más obvio, porque en Freud se trata de una interioridad y en Winnicott es intermedio ambiental. Son espacios distintos. Winnicott inventa otros espacios psíquicos, ¿no? En Freud, lo ambiental está pensado como realidad exterior. Yo pienso que eso que Freud llama realidad exterior, a partir de Winnicott, yo postulo una espacialidad ampliada, donde una zona sería lo familiar, que constituye desde Freud el complejo de Edipo y el complejo de castración, por simplificar. Otro espacio es lo ambiental. Winnicott diferencia madre-objeto y madre-ambiente, ¿no? Entonces, lo ambiental posibilita lo intermedio. Otro espacio sería el intermedio. Otro espacio sería lo comunitario y otro espacio sería lo social. Simplemente para mostrar lo que para mí es una tópica ampliada a partir de Winnicott, ¿no? Entonces, tenemos lo experiencial, el tipo de espacio, lo que aparece en la formulación freudiana es el problema del diferenciar. Freud plantea diferencias cuantitativas con el principio placer-displacer y diferencias cualitativas con el principio de realidad. Está centrado en el diferenciar. El trabajo de la interpretación se centra y se apoya en el diferenciar. En Winnicott no solo se trabaja con el diferenciar, sino con lo paradojal. Entonces tenemos lo paradojal, ya sería algo más inconsciente de lo inconsciente, ¿no? Porque es una conjetura y no es un observable como el experiencial. La realidad psíquica profunda inconsciente en Freud es sexual. La materialidad es sexual. En el caso de Winnicott, el concepto para mí equivalente a pulsión sexual es el concepto de creatividad. Entonces, tendríamos lo experiencial, la paradoja, la creatividad. El concepto de creatividad es un concepto fundamental en Winnicott. Tiene la misma importancia que pulsión en Freud, para mí. Y es un núcleo básico de lo inconsciente. Entonces, tendríamos
tres grandes conceptos: experiencial, lo paradojal y la creatividad. Y otro concepto que quiero plantear muy importante es en el terreno de la temporalidad. Para Freud lo inconsciente es inmortal. Como dice Pontalis, se trata de un tiempo que no pasa. Hay un libro que se llama Este tiempo que no pasa. Entonces, la temporalidad que no pasa significa que no se desgasta y que no tiene la causalidad de pasado, presente, futuro. Entonces son cualidades de la temporalidad que Freud descubre, y a esa habría que agregar otras probablemente, como la repetición, la ausencia, ¿no? Los dos tiempos de la sexualidad son formas de la temporalidad inconsciente que enriquecen la concepción del tiempo. A este concepto, Winnicott le agrega lo potencial. La temporalidad específicamente winnicottiana no es la única, porque Winnicott tiene una teoría muy compleja de la temporalidad, pero un concepto fundamental de la temporalidad winnicottiana es lo potencial, que tiene el valor en lo que yo considero lo inconsciente en Winnicott, que tiene la atemporalidad en Freud. Entonces tendríamos, insisto, hasta ahora 4 conceptos. Lo experiencial, que es de naturaleza básicamente sensoriomotora y no representacional, aunque lo sea. No podemos reducir lo experiencial a lo representacional. Lo experiencial implica paradoja. La paradoja implica la creatividad, y la paradoja y la creatividad implican lo potencial, que le da a lo inconsciente una complejidad particular, porque es una manera de articular, de relacionar tiempo y espacio. Me parece, no estoy seguro, que la teoría del inconsciente de Freud está más localizada en el estudio de tipos particulares de tiempo, y en cambio en Winnicott articula tiempo y espacio. ¿Qué significa? Que lo inconsciente en términos espaciales, Winnicott lo sintetiza en el concepto de espacio potencial. El espacio potencial es un tipo particular de espacio que está y no está, y que no está y está. Los otros espacios siempre están. El interno siempre está y el externo siempre está. El espacio intermedio no. Está y no está. Si no está, puede estar, y si está, deja de estar. ¿Qué es lo que está pasando? Va a pasar en nuestro encuentro. No estábamos y ahora estamos y vamos a dejar de estar. Eso con respecto al espacio. Y con respecto al tiempo, el concepto es devenir. Becoming, escribe Winnicott, ¿no? Devenir, ¿qué significa? Que uno no es y empieza a ser. Y uno es y deja de ser. Pero a esto Winnicott le agrega otra idea, ¿no? Que yo la llamo la paradoja de ser. Y la paradoja de ser es que uno es, pero tiene que empezar a ser. Y esta es otro tipo de temporalidad winnicottiana, el empezar a ser. Y la otra temporalidad winnicottiana es la continuidad, que Freud la da por supuesta
como condición de la representabilidad de lo pulsional. La pulsión es continua y exige trabajo al aparato psíquico que genera las discontinuidades que son las representaciones, los afectos, las acciones. Freud estudia las discontinuidades y Winnicott lo que va a estudiar es la continuidad-contigüidad. Entonces, el inconsciente, en el fondo, es un estudio del espacio y del tiempo. Y es un aporte a pensar nuevas formas de los espacios psíquicos y de los tiempos psíquicos, ¿no? Bueno, fui muy rápido sin hacer los recorridos dentro de la obra para enunciarlos. Les había dicho que con el tiempo que tenemos iba a ser enunciados un poquito dogmáticos, ¿no? No demasiado, pero sí. A estos enunciados habría que agregar otros que tienen que ver con la epistemología, por ejemplo, y que son los principios de funcionamiento psíquico, que en Freud serían principio de placer, principio de realidad, y yo le agrego a Freud, le agrego dos principios que no los llama principios, pero que son principios para mí. Uno es el principio del desamparo, que es anterior al principio de placer, displacer y principio de realidad, y otro es el principio de repetición, que es una consecuencia del principio de placer-displacer, ¿no? O una condición del principio de placer-displacer. Freud usa repetición y usa desamparo, pero no de la misma manera. Estos dos conceptos, unos tienen más desarrollo, otros menos, pero no los plantea como principios. Bueno, yo inmodestamente planteo otros principios freudianos. Y en Winnicott les propongo tres principios. Uno, que está enunciado por Winnicott, está en aspectos metapsicológicos y clínicos de la regresión en el setting analítico, que Winnicott lo llama principio fundamental de la existencia. Principio fundamental de la existencia. Este principio es absolutamente winnicottiano y complementa y enriquece la teoría psicoanalítica. Enunciado muy brevemente, ese principio estudia las oposiciones verdadero-falso y real-futilidad. Y es una crítica a la teoría de las pulsiones. Lo estoy recontra sintetizando. Entonces, un principio es el principio fundamental de la existencia. El otro principio, yo lo llamo principio de condena. Y entre paréntesis, condena perpetua. El principio de condena es, dicho de otra manera, cuando uno empieza a hablar, está condenado al lenguaje. No puede dejar de hablar. Puede hacer silencio, pero el que empezó a hablar ya está condenado, por decirlo así, a hablar. El principio de condena, Winnicott lo plantea que en términos de que cuando comenzamos a diferenciar, el ser humano está condenado a diferenciar y a relacionar mundo interno y mundo externo. Es una condena, es una tortura, ¿no? En el fondo o en el principio o adelante es una tortura. La manera de aliviarse de esta tortura es lo que Winnicott inventa como un lugar de estar permaneciendo, que está traducido en portugués como lugar de repouso, no sé cómo se pronuncia. En inglés es resting place, y mi traducción es estar permaneciendo, porque es un lugar de estar. Pero si yo digo lugar de estar, confundo el resting con el being. Entonces digo estar permaneciendo. Donde estar permaneciendo significa que no se diferencia. Entonces, diferenciar para Winnicott es una condena, para Freud es un objetivo fundamental, y el alivio de la condena es la paradoja. Aunque uno no lo crea, estar en no diferenciar
puede ser que uno entre en un mundo paradojal, puede ser que no. La paradoja sería la forma más sofisticada de no diferenciar. Entonces, el otro principio winnicottiano es el principio de la paradoja. Entonces, en Winnicott, para mí, habría 3 principios psíquicos a que agregar a los 2 freudianos y a los otros 2 que estoy agregando. Así que soy muy inmodesto y estoy agregando 5 principios de funcionamiento psíquico. Así que bueno, me parece que con todo esto, ¿no? Lo único que me falta agregar, que es algo súper interesante, que cuando Freud empieza a hablar del inconsciente, él dice que el inconsciente se basa en una sustitución. Lo inconsciente sustituye la realidad externa. La sustitución, ¿no?, es como el funcionamiento en omnipotencia, ¿no? Omnipotencia, y es la realización del deseo. Es decir, la sustitución se realiza a través del pensar, a través del decir y a través del hacer. Este concepto de sustitución es como decir subjetividad. Y lo que yo creo que nosotros estamos mal condenados a la subjetividad y tenemos que hacer el movimiento de ir de lo subjetivo a lo ambiental. Porque si no caemos permanentemente en la omnipotencia y la omnisciencia. Como ven, no me estoy ahorrando temas, son temas recontra complejos, ¿no? Entonces, el concepto en Freud es sustitución. ¿Cuál es el equivalente en Winnicott? Posesión. Posesión es a Winnicott lo que sustitución es a Freud. La posesión es la base material del experienciar. Es la expresión del movimiento. Una posibilidad del movimiento, poseer. El concepto de posesión no es narcisista, como es desde el punto de vista de la libido. Es un concepto experiencial intermedio y es sensoriomotor. Yo ahí de vuelta me hago el freudiano y entonces estoy pensando, como piensa Freud, la sustitución se basa en un concepto muy importante que son los equivalentes simbólicos, que Freud lo llama concepto inconsciente. Con esto termino porque me estoy pasando, no sé, ¿no? Me paran. Equivalente simbólico, ¿qué quiere decir? Que para el inconsciente, para lo inconsciente, pene, mejor dicho, niño, ¿no? Ese animalito que rompe las pelotas en nuestras casas, niño, pene, esa parte que no se sabe para qué sirve del hombre, y sorete, la unidad de caca, son equivalentes. Esto es una locura total, pero no para el inconsciente. Para el inconsciente, niño, pene, sorete, y después se agrega pecho, regalo, dinero, pa. Pero la equivalencia simbólica básica de Freud es niño equivale a pene, que no tiene nada que ver, y equivale a sorete, que no tiene nada que ver. El inconsciente funciona en base a equivalencias simbólicas. El inconsciente en Winnicott funciona en base a equivalentes experienciales. Ese sería mi otro modesto aporte, inmodesto del momento, equivalentes experienciales. Entonces, los equivalentes en Winnicott yo los planteo como oposiciones. La primera oposición es tocar, agarrar, pasar otra cosa. Tocar, agarrar, dejar. Tocar, agarrar, empujar. Tocar, agarrar, arrojar. Freud parte del arrojar, el famoso Fordá con que se llena la boca tanta gente, es un producto psíquico muy posterior y no es el fundamento de la existencia y mucho menos del psiquismo, como a veces
se lo plantea desde mi inmodesto punto de vista. El for-da es un producto muy posterior al tocar, agarrar, dejar. Así que bueno, les planteé innumerable cantidad de ideas muy dogmática y sintéticamente. No sé si ya estamos en el tiempo, o bueno, con esto me parece que, porque se pueden seguir agregando, digamos, yo hice el cuadro donde todo lo que estuve diciendo lo puse en términos de palabras, ¿no? Cada una de estas oposiciones tiene que ver con una problemática para pensar lo inconsciente, o la teoría psicoanalítica, ¿no? Así que no sé a quién me tengo que dirigir, que está coordinando esto, para... Sí, los dejé respirar, no sé si respiraron, yo no mucho. Não, acho que foi incrível, muita coisa para a gente pensar e conversar. Eu vou passar a palavra, então, para o Dr. Roberto, para a gente seguir conversando e depois a gente faz as perguntas. Salud, Roberto, salud. Digo. Salud. Sin vinho, sin vinho. Sí. Vos sos astemio. Sí. En el Instituto Contemporáneo se toma mucho, es un problema. No te vamos a llevar en el instituto porque te vas a perder. Bueno, voy a salir del pozo, voy a salir. Ok, bom dia a todos. Eu agradeço, antes de tudo, a Michele e a essa feliz ocorrência, né, de organizar uma live, né, sobre o Winnicott, né, movida, né, por mim e pelo meu antigo e querido amigo Jorge Rodrigues. A minha relação com o Jorge é um pouco mais velha do que a minha relação com o Instituto Contemporâneo, né? Há 25 anos nós conversamos sobre o Winnicott, né? De maneira que estamos bastante familiarizados, um com o pensamento do outro, um com o viés do outro, né? E embora falemos diferentemente e enviesemos, né, a nossa leitura de Winnicott, né, por veredas diversas, né, nós estamos essencialmente de acordo, né, e vocês poderão confirmar que as postulações fundamentais das quais o Jorge se serve, ou nas quais se apoia para poder desdobrar o pensamento winnicottiano, né, têm enorme afinidade, se não são as mesmas, sobre as quais eu me apoio para desenvolver essa mesma tematização, né, num outro sentido, e talvez me servindo de uma outra linguagem, né? De maneira curta, se poderia dizer que o Jorge encaminha, vamos dizer, a sua crítica no sentido de um exame acurado, detalhado, atencioso, né, ao pensamento de Winnicott, numa perspectiva epistemológica, né, enquanto que eu encaminho a minha crítica numa perspectiva ontológica. Eu não acredito que se possa hoje pensar a psicanálise sem um diálogo fértil e permanente com duas disciplinas que lhe concernem essencialmente: a filosofia, ou a crítica filosófica, a literatura, ou a teoria literária. Acho que, na medida em que a psicanálise se priva, né, ou se recusa a essa transversalidade, se empobrece de maneira bastante perigosa, né? Corre o risco, né, de autofagia, de uma dobra autística sobre si mesma, colocando a si mesma no divã, por exemplo, como escutei alguém sugerir em algum momento, né? E justamente o que permite o enriquecimento progressivo, tanto da teoria literária, quanto da filosofia, quanto da psicanálise, é essa possibilidade de estabelecimento de uma interdiscursividade aonde ocorre uma fertilização cruzada entre esses três
campos do conhecimento, né? Uma fertilização circular ou triangular, se vocês quiserem. Ou seja, a crítica literária hoje, né, se serve de forma absolutamente plena e enriquecedora do saber psicanalítico. A filosofia, sem dúvida nenhuma, né, durante o século XX, né, eu tenho trabalhado exatamente sobre essa temática, filosofia e psicanálise, e particularmente sobre 3 filósofos frequentemente tomados ou tidos como antipsicanalíticos, que são Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e Gilles Deleuze. Né? Bom, justamente o que pretendo demonstrar, né, ao longo da escrita, né, e ao longo do argumento que desenvolvo nessa trilogia, né, é que não há nada de antipsicanalítico, né, no que escreveram Heidegger, no que escreveu Sartre, no que escreveu Gilles Deleuze. Pelo contrário, não se trata de oposição. Trata-se de diferença. É justamente a partir daí que a psicanálise cresce, que essas ciências afins se desenvolvem mais plenamente também. Enfim, eu diria então que, para mim, o Winnicott se insere dentro dessa miríade de escolas filosóficas, né? ou de plataformas filosóficas ou sistemáticas. O Winnicott se alinha dentro da filosofia imanentista e vitalista, né? O Winnicott é um pensador da imanência, na medida em que o indivíduo, para o Winnicott, é essencialmente criativo, né? Ele se autoengendra, e ele cria o mundo. O indivíduo é criador de mundo, ele é demiurgo. Ele cria o mundo, se o mundo aceita a forma proposta por seus modos de configuração, ele estabelece um contato com esse mundo, que, criado por ele, né, obviamente com a anuência do mundo, com a confirmação do mundo, com a disposição do mundo em receber o seu gesto criativo, e posteriormente ele se irá relacionar com este mundo que ele essencialmente criou. Né? Existe alguma relação bastante estreita entre a noção de criatividade primária de Winnicott, né, ou de autoengendramento, ou de demiurgia, com a noção ferenciana de introjeção. Tá? Introjeção e Ferenc tem um sentido bastante diferente do sentido que ele atribui a Melanie Klein. Né? É justamente esse transbordamento do eu elementar sobre o mundo, que ao modo de um tsunami, né, ao modo de uma ressaca, vai se apropriando de tudo, né, vai engolfando tudo que encontra pela frente. Né? Então, se trata mais, né, de uma dilatação ilimitada do eu, né, do eu elementar, do eu primordial, né, do eu, né, dos começos, de uma dilatação ilimitada desse eu, muito mais do que de inserir dentro do eu aquilo que está fora do eu. Né? Para o Winnicott, essas ideias de identificação projetiva e identificação introjetiva não têm sentido algum e são completamente impróprias para serem utilizadas nas etapas mais iniciais do desenvolvimento emocional. Então, o Winnicott é um pensador imanentista e vitalista, ou seja, o que o distingue como vitalista? O fato de que ele parte do princípio de que o indivíduo humano é movido por uma força maior, é movido por um impulso que ele denominará de life force, né? E isto o aproxima, do ponto de vista filosófico e ontológico, de Nietzsche, de Deleuze, de Spinoza, de Leibniz, de Bergson, são todos esses filósofos imanentistas que partem do princípio de que há no indivíduo humano uma potencialidade que lhe é inerente a desenvolver plenamente as suas capacidades vitais, a apropriar-se do mundo de maneira plena, na forma mais plena que lhe seja possível, e servir-se do mundo para enriquecer-se e contribuir também ao enriquecimento da cultura. Eu diria ainda, né, ainda justamente procurando situar o Winnicott com relação, né, às diferentes vertentes filosóficas, né, que o Winnicott é um pensador pós-metapsicológico. O que significa isso? Significa
dizer que o Winnicott não está influenciado, essencialmente inspirado por uma plataforma epistemológica, não? Que é aquela que serve à reflexão útil de Freud e, posteriormente, à reflexão útil de Lacan. Ou seja, o Winnicott, nesse sentido, é o mais contemporâneo entre os contemporâneos, né? Ele é pós-metapsicológico, ele não se apoia em Kant nem em Hegel, né? Mas, sem que eu saiba, em Heidegger e Deleuze, né? E ele é um pensador pós-edípico. Né? E vejam, o que não significa anti-edípico. Mais uma vez, trata-se aqui de diferença, não de oposição. Não se trata de antítese. O pensamento de Winnicott, como o pensamento desses filósofos contemporâneos aos quais me refiro, não é um pensamento dialético, é um pensamento diferencial. Tá? Diferença é diferente de oposição. Nesse sentido, eu gostaria de brevemente ler para vocês uma referência, a primeira referência nominal de Gilles Deleuze ao Winnicott, já na sua maturidade, em 1973, quando escreve um artigo que hoje é um clássico, né, já no campo filosófico, no discurso filosófico, que se chama Pensamento Nômade. É a primeira vez que Deleuze fará uma referência explícita ao Winnicott, né, e lhe atribuirá uma função, uma qualidade, uma posição dentro do sistema psicanalítico que o diferencia de tudo aquilo que o antecedeu. Diz Gilles Deleuze: em que uma psicanalista tão original quanto Melanie Klein permanece, porém, no sistema psicanalítico? Ela mesma o diz muito bem. Os objetos parciais dos quais nos fala, com suas explosões, seus fluxos, etc., são da ordem da fantasia. Os pacientes trazem estados vividos, intensamente vividos, e Melanie Klein os traduz em fantasias. Existe aí um contrato, especificamente um contrato. Dê-me os seus estados vividos, eu lhe devolverei fantasias. E o contrato implica uma troca de dinheiro e troca de palavras. A esse respeito, um psicanalista como Winnicott mantém-se verdadeiramente nos limites da psicanálise, nas bordas da psicanálise, porque tem o sentimento de que esse procedimento não convém mais num certo momento. Há um momento em que não se trata mais de traduzir, de interpretar, de traduzir em fantasias, de interpretar significados ou significantes. Não se trata disso. Há um momento em que será necessário compartilhar. É preciso colocar-se em sintonia com o doente. É preciso ir até ele e compartilhar o seu estado. Trata-se de uma espécie de simpatia, de empatia, de identificação. Mesmo assim, isso é seguramente mais complicado. O que nós sentimos é, antes, a necessidade de uma relação que não seria nem legal, nem contratual, nem institucional. O único equivalente concebível seria, talvez, estar no mesmo barco. Gilles Deleuze, 1973, esse é um texto que faz parte, compõe um volume póstumo, A Ilha Deserta, e vocês o encontram disponível também na internet, particularmente num site que se denomina Discurso Filosófico, Estudo Filosófico, alguma coisa por aí, mas se vocês colocam no Google, certamente o texto aparece. Tá? Bom, retorno. E isso começa a fazer diferença com o pensamento freudiano, marcante diferença com o pensamento freudiano. O Winnicott é um pensador que prioriza os mecanismos dissociativos sobre os repressivos. Toda a saúde e toda a patologia em Winnicott tem por origem o splitting. Ele substitui, nesse sentido,
um modelo que a gente pode dizer arqueológico, que seria o modelo freudiano, por um modelo cartográfico, por um mapa. Tá? Cartográfico, se quiserem podem chamar topológico, se quiserem podem chamar odológico, como dizia Kurt Lewin. Né? Mas a implicação que isto tem é o abandono das ideias ou das noções de profundidade e de superficialidade. Mostro para vocês como é que isto vai tomando forma a partir da obra de Ferenczi, em que o modelo arqueológico vai sendo progressivamente abandonado, e em que o modelo cartográfico passa, né, a ser adotado, inicialmente por Ferenczi e posteriormente por dois pensadores cuja dívida com Ferenczi é absolutamente impagável, o Winnicott e Lacan. Este é um desenho de Ferenczi, um gráfico do qual Ferenczi se serve para mostrar o desenvolvimento do indivíduo e a semelhança de Winnicott, né, através de diferentes círculos concêntricos de interação. Né? Então, no meio está o isso, depois está o eu, depois está o ambiente. Tá? Obviamente, se nós tomamos um gráfico winnicottiano, encontraremos exatamente a mesma forma de representação plástica, né, do desenvolvimento individual através da passagem, círculo após círculo, né, em diferentes níveis de interação. Obviamente, isso implica apropriação, como dizia o Jorge, implica complexificação, implica refinamento, digamos assim, do ponto de vista da absorção do elemento cultural. Tá? Obviamente, essa mesma representação planificada nós encontramos nesse gráfico de Winnicott, onde se trata, vejam vocês, de área da ilusão, território da ilusão, espacialidade e temporalidade. Isso é o que remete ao estudo de Heidegger, ao estudo de Sartre, ao estudo de Deleuze. Jacques Lacan, nosso conhecido esquema L, né? Isto também é apresentado considerando, né, um desdobramento, uma efetuação do sujeito que se dá em base, né, a um determinado plano, né, a um determinado território, né, e que implica muito mais a expansão do campo de interação, do campo de apropriação, do campo de inter-relação, do que propriamente um aprofundamento no sentido de sepultamento, de enterramento, né, o mais profundamente possível. Tá? Isso implica, então, portanto, no abandono das ideias de profundidade e de superficialidade, ou seja, Lacan e Winnicott trabalham com superfícies. Se quiserem formular deleuzianamente, trabalham com platôs, trabalham com planaltos. Aí se instalam justamente para considerar toda e qualquer possibilidade de desdobramento feliz de uma subjetividade que é uma pura virtualidade do corpo. Implica também a substituição dessa antinomia profundidade-superficialidade, né, pela relação entre o que é nuclear e o que é periférico. Em Winnicott, então, nós temos o mais periférico, o mais central, o mais íntimo, o mais privado, e a possibilidade de transitar de maneira fluida entre o que é central ou nuclear, entre o que é periférico, né, digamos, o limitador do self, né, é justamente o que irá para o Winnicott constituir a saúde. A partir do momento em que ocorre patologia, ou na patologia, esse livre fluxo de interação entre o que é nuclear e o que é periférico se perde. Por quê?
Porque, em vez de se criar uma zona intermediária que é pródiga, né, que é fértil na produção de novas criações, de novos sentidos, né, de novos objetos, pelo contrário, ocorre um congelamento desse território do self, dessa dimensão do self, desse setor do self, que se coloca entre o periférico e o nuclear. Né? O que, a princípio, não deveria ocorrer, né? Porque se há um livre fluxo, um livre intercâmbio, uma livre troca, que permite que eu consulte o núcleo do meu self. Vejam que esse é um núcleo enucleado. Né? Vamos evitar a entificação. Né? Não se trata de uma bola de bilhar, não se trata de um ovo. Não se trata de uma esfera, é um núcleo enucleado. Né? Nós usamos core, por assim dizer, por falta de palavra melhor. Né? É o mais central. Né? A partir do momento em que essa troca permanente entre o mais central, que me faz vivo, que me faz criativo, que me faz pujante, que me faz genuíno e autêntico nas minhas relações, isolada da porção periférica, das bordas, né, da face pública do self, cria-se uma zona fria, né, e a essa zona fria se remete, né, ou remete toda a psicopatologia. Sobretudo, principalmente, nas organizações do tipo false self. Então, vejo que esse é um outro ponto onde o Winnicott e Heidegger se aproximam muitíssimo, né? E que envolve autenticidade e inautenticidade. Né? Eigentlich, uneigentlich, né? De Heidegger. Bom, o que eu estou dizendo para vocês, então, é que para o Winnicott, mas não só para o Winnicott, mas também para Lacan, o que ocorre é uma planificação, um aplainamento da ideia, da metáfora, da imagem de psiquismo. O inconsciente, nos diz o Winnicott, vejam, né, ainda dentro dessa proposta, né, de planificação, né, de platitude, de aplainamento, né, da noção de psiquismo, diz o Winnicott, o inconsciente é primariamente produto da dissociação. Isso ele escreve em Human Nature. É originalmente produto da dissociação, e só depois da repressão. Em o ego e o id, a dissociação do ego em termos de verdadeiro e falso self, vocês encontrarão esta mesma forma de enunciação de Winnicott, quando faz referência a Freud e compara o verdadeiro self com o isso freudiano e o falso self com o ego em Freud. Mas, enfim, a repressão a qual o Winnicott se refere aqui, de maneira nenhuma faz alusão a sepultamento, a enterramento no fundo dos fundos. Absolutamente. Se trata de obscurecimento. Se trata de ocultamento. Se trata da perda de contato com uma porção vital, com um centro vital, com o núcleo vital do self, que vai produzir, portanto, um enrijecimento do self como um todo, que vai produzir uma espécie de expropriação ou distração, né? Ou de roubo da alma do indivíduo, efeito das falhas ambientais e dos impingements, e não propriamente como algo que vai se estratificando e se enterrando cada vez mais nos confins dos confins. Em Winnicott, o inconsciente é pura virtualidade, ou seja, o inconsciente não existe. Existe tão pouco como o verdadeiro self. É pura virtualidade. Eu fico muito preocupado quando vejo num congresso winnicottiano alguém organizar uma mesa sobre o verdadeiro self. Todas as pessoas se ocuparão de anunciar o verdadeiro self positivamente. Isso é impossível. Isso produz um efeito de identificação muitíssimo perigoso. O verdadeiro self não existe. O verdadeiro self é pura virtualidade, é pura potencialidade. Ele só pode ser nomeado por contraste com o falso self. Assim nos diz Winnicott. O verdadeiro self possui, portanto, uma realidade, que é uma realidade acontecimental. Antes disso, ele é pura virtualidade. Antes disso, ele é pura potencialidade. Quando acontece, está.
depois se recolhe e não está mais, como dizia o Jorge. Daqui a pouco, novamente estará. Fará nova intervenção, rápida, breve, fugaz, no mundo, e retornará, e desaparecerá, e se ocultará, e voltará à sua existência virtual. De outra maneira, se pode dizer que o inconsciente e o Winnicott é algo da ordem ou do não acontecido, ou do acontecido dissociado, ou do acontecido sem significação, e de outra forma, né, que o inconsciente é uma espécie de vivido que espera pela oportunidade de significação. O que não foi experienciado, o que não foi semantizado é justamente este vivido que está posto à espera, digamos, né? Este vivido que não assume forma, este vivido que não pode ser nomeado e que só encontrará a possibilidade de mostração, de enunciação, né? De significação no próprio ato da experiência, na própria oportunidade que a experiência lhe concede. Mas vejo que não se trata de significados a serem descobertos ou desencobertos, né? O sentido para o Winnicott sempre se estabelece experiencialmente, pelo estar na verdade, e não pela via do entendimento e pela via da explicação. Em sua maturidade, o Winnicott vai chegar quase a abandonar a atividade interpretativa, em prol do manejo da transferência, em prol do ser-estar do psicanalista, em prol das palavras rabisco, em prol do exercício sutil da função holding. Por fim, ele chegará a dizer, na sua maturidade, isto por ocasião da época em que faz a sua resenha crítica do livro de Virginia X. Line, Play Therapy, ele chegará a dizer, e esse é um enunciado bastante forte, e o Winnicott não temia enunciar dessa maneira, e o fazia de uma forma tão simpática que ele não chegava a enfurecer ninguém. Ele tinha um dom, ele tinha uma habilidade que Lacan nunca desenvolveu. Por isso os choques, por isso os cortes, por isso as excomunhões. Mas o Winnicott chegará a dizer, na maturidade, que as melhores análises, as mais efetivas análises, são aquelas em que o insight não possui uma importância maior. Ou seja, mais uma vez, reafirmando a importância da transferência, a importância do manejo da transferência, a importância do ensejo da experiência, do encontrar-se na verdade, do estar na verdade, muito mais do que o de entender a verdade ou de ter um insight sobre aquilo que acaba de acontecer. Enfim, acho que para o nosso começo de conversa isso foi suficiente. Acho que, na realidade, a minha fala tem um efeito de suplementação daquilo que foi enunciado pelo Jorge Rodrigues, né? Não de complementação, de suplementação, porque justamente a partir da suplementaridade organiza-se a possibilidade de uma nova conversação com novos desdobramentos, e, quem sabe, com novas enunciações fugazes de verdades pontuais. Muito obrigado. Obrigada, Roberto e Jorge. Acho que tem bastante assunto para a gente conversar. Eu vou começar só fazendo uma pergunta que está aqui no chat para a gente não perder, e aí já passo a palavra para quem quiser falar. A Gisela Bittar pergunta para o Roberto qual artigo o Winnicott compara o verdadeiro self ao id? O verdadeiro self? Ao id. A distorção do ego em termos de verdadeiro e falso self. Como é? Desculpa. A distorção do ego em termos de verdadeiro e falso self. Esse é um escrito de 1960. Tá certo. Então, gente, a gente pode começar a fazer as perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa pelo microfone ou prefere falar no chat? Eu gostaria de
escutar o Roberto e o Jorge falando sobre a dimensão do cuidado e da ética do cuidado no inconsciente winnicottiano. Uma palavra tão importante na teoria winnicottiana, mas não escutei nas falas de vocês. Sí, digamos, yo sinteticé, el cuidado es una cualidad ambiental. Cuando yo digo que para Winnicott lo inconsciente es intermedio ambiental, estoy suponiendo todas las cualidades ambientales, no las pude enunciar. Enuncié el enunciado mayor, que es lo ambiental. Dentro de lo ambiental, cuidar, proteger y proveer son tres cualidades. Evidentemente el cuidado, con todas las otras cualidades ambientales, es la condición, ¿no es cierto?, de otra definición de inconsciente que Winnicott plantea, que inconsciente es inmadurez. La forma con que Winnicott trabaja la inmadurez es con cualidades ambientales, una de las cuales es el cuidado. Entonces ahí se articula lo inconsciente de la inmadurez con lo inconsciente ambiental en el acto motor de cuidar, es decir, del experienciar. En el experienciar, el cuidado se une, sostiene la no integración, la no personalización, etcétera, la inmadurez. En Freud lo inconsciente es parcial y en Winnicott lo inconsciente es inmadurez. Inmadurez es lo que André Green llama lo negativo. Winnicott siempre, en toda la obra, hay una teoría de lo negativo, ¿no es cierto?, que no se la pidió a Green, que la formula Winnicott. Toda la teoría del verdadero self es una teoría de lo negativo, ¿no es cierto?, en no ser encontrado, etc. Y toda la teoría de los procesos de maduración es una teoría de lo negativo. No solo, sino que es el movimiento de la inmadurez, de la no madurez a la madurez. Lo negativo corta el movimiento y pierde el espacio que sostiene ese movimiento. Desde ese punto de vista se puede articular tu pregunta. Ok. Bianca, né? Eu acho importante a gente salientar, Bianca, uma qualidade daquilo que o Winnicott propõe que nós entendamos ou denominemos de cuidado, né? Na Inglaterra, particularmente, há que se ter um cuidado muito especial, porque o inglês é movido pelo care, né? Você sabe que em todos os níveis isso está presente, o serviço de saúde pública inglês é um negócio muito bem organizado, a importância e função do assistente social na Inglaterra é enorme, né? Os assistentes sociais são poderosos, eles tomam decisões de juiz, eles tomam decisões que um psiquiatra tomaria, eles assumem, né, digamos, de uma forma tão direta, tão frontal, né, e tão comprometida a sua ação social, a sua função social, onde eles exercem, sobretudo, o care, da maneira mais pragmática, mais prática, mais utilitarista possível, né? Então, é interessante ter um cuidado com examinar mais detidamente o que o Winnicott quer dizer justamente quando diz cuidado, quando diz care, né? Caretaker, o cuidador, né? Winnicott se refere à multiplicidade dos detalhes e da sutileza da forma de apresentação da provisão ambiental. O melhor cuidado para o Winnicott é aquele quase imperceptível. O melhor cuidado para o Winnicott é aquele que a mãe suficientemente boa é capaz de dispensar ao seu bebê quando ela não é para o bebê mais do que ambiente. Ou seja, o estar presente, definição do setting, redescrição do setting freudiano por Winnicott, né? Em determinada hora, em determinado dia da semana, o analista estará lá,
presente, vivo, atento, respirando. Isto é cuidado. Receptivo, empático, benevolente. Operando de maneira tão sutil a ponto de enseja, fornecer para o paciente a ilusão de que tudo aquilo que ali se produz é decorrente de um movimento próprio. Acontece de forma imanente. É produto da sua criatividade pessoal. Assim chegamos à verdade, genuinamente à verdade, e não através de explicações, de interpretações profundas, de interpretações mutativas, através de decifrações, né? Absolutamente. Né? A ideia de cuidado é exatamente essa. O Winnicott sempre se perguntava qual é o mínimo que eu preciso fazer para manter a bola rolando. Quanto menos eu me fizer perceber, quanto mais silenciosa, sutil e brandamente eu intervir, maior proveito o paciente poderá extrair da minha intervenção e da minha presença. Porque tudo aquilo que ele irá encontrar é produto da sua criação, do seu movimento, da sua ação no mundo, dos seus gestos espontâneos, da sua capacidade de engendrar novas perspectivas e de produzir novas realidades. Então, esse é um aspecto que me parece muito importante salientar. Né? O Winnicott descuidado é quase um fazer bem sem quase não estar ali. É uma ação tão sutil, tão silenciosa, tão delicada, que é, de maneira geral, aquilo que o Winnicott vai recomendar para a intervenção psicanalítica de forma mais ampla. Muito Te obrigada. satisfaz? Muitíssimo, Jorge e Roberto, que manhã incrível, muito obrigada. E fico pensando na pergunta que o Deleuze faz no Conversações, quando ele vai falar de ética. Isso que eu estou dizendo, isso que eu estou fazendo, que modo de existência isso implica? Não deixa de ser uma pergunta que recoloca a ética num parâmetro ambiental. Então, sim, sem dúvida. Essa preocupação pelos efeitos do que se enuncia ou daquilo que se faz. Né? Lembram que o Winnicott, sempre que percebia que se antecipava um paciente no sentido da atribuição de significado à experiência, ele parava e quase que se desculpava. Perguntava ao paciente, como que eu disse, eu estraguei algo? Porque é uma ética da criação e não uma ética da repetição. Né? Exato. Greia? Pois não. Estás a me ouvir? Claro, perfeitamente. Eu não vou fazer uma pergunta para vocês, eu vou apenas fazer um breve relato, uma breve testemunha que fui eu. E se tu quiseres, tu comenta, senão apenas fica para armazenamento de quem escutar. Que fazem mais ou menos uns 20 anos, tu me corrige se errado eu estiver, que o Contemporâneo patrocinou a tua ida a Londres atrás justamente dos caminhos de Winnicott. Né? E aí, bem, e tu, claro, chegaste em Londres e perambulaste, foste até o hospital onde o Winnicott onde o Winnicott tinha atendido, onde ele tinha feito trabalhos. E quiseste entrar. E foste atendido por um residente, enfim, alguém desse jaez, né? Que falou para ti assim, o Winnicott, mas ele já não morreu? E aí te levaram lá numa sala que tinha um retrato do Winnicott, um retrato, pelo que eu entendi que disseste na época, um retrato pequeno, né? Sim. E ele disse assim, isso é o que restou dele aqui, né? E eu me lembro que tu ficaste bem chateado na volta ao nos comentar essa peripécia, tanto que quando eu prefaciei o teu livro, eu coloquei toda essa peripécia no livro, no prefácio. Mas então eu queria saber, está se falando de ética, né? Está se falando de presenças e ausências, de que tipos de presenças e que tipos de ausências. Bem, então eu queria ver se tu tem algum comentário a mais a fazer, porque nós nunca mais conversamos sobre isso, né? O César está lembrando. Em primeiro lugar, está lembrando que a minha relação com o contemporâneo é uma relação já digamos, madura. Né? É uma relação que
que tem mais de 2 décadas. Há 2 décadas... Pós-Madura. Pós-Madura. É uma relação que inicia em 1999, quando o César entra em contato comigo, me convida para assumir a direção científica do Instituto Contemporâneo. Essa coisa que, nesse momento, é a incumbência da doutora Michele Salazar. Em 99, bom, foi o meu começo no contemporâneo, né? Logo nós começamos a introduzir essa interdiscursividade com filosofia, com mitologia, com teoria literária, com artes plásticas, enfim, foi o começo do contemporâneo como contemporâneo no sentido de promotor de transversalidade. E os meus cursos de Lacan e Winnicott funcionam há 2 décadas no Instituto Contemporâneo sem qualquer interrupção durante esses 20 anos. O César, leitor atencioso do meu livro Origens de Winnicott, né, do qual ele fez uma bela resenha que está à disposição de todo mundo na revista Contemporânea, né, tem bem presente esse relato que eu faço e que me causou bastante estranheza, porque eu estava, na época, escrevia esse livro sobre o Winnicott, onde eu faço um rastreamento, né, das origens remotas e possíveis filosóficas, epistemológicas, enfim, de Winnicott, e da sua interseção com os autores contemporâneos também, desde Freud, né? E justamente essa experiência foi algo bastante raro, bastante surpreendente, né? Depois de muito andar pelo bairro de Paddington, né? Os ingleses gostam que diga Paddington, não Paddington, né? Paddington. Por acaso eu tropecei com alguma coisa parecida com um posto de saúde, semelhante a esse que nós temos em Porto Alegre. Bati na porta, ver o que acontece. Fui atendido por um rapaz, realmente, a quem perguntei se este era o local onde o Dr. Winnicott tinha trabalhado como pediatra por aproximadamente 40 anos. Né? O rapaz me disse que não sabia do que eu estava falando, não poderia me fornecer nenhuma informação sobre isso, mas que chamaria uma funcionária mais antiga. Obviamente, na Inglaterra, quando se diz mais antigo, já não tem menos de 90 anos, né? Chega essa funcionária mais antiga e rapidamente me diz: "Oh, yeah, he's on the wall." On the wall quer dizer um saquinho desses de colocar folhas A4, né, folhas xerografadas, pendurados com percevejo num quadro de informações. Ali estava uma fotografia de Winnicott que era uma cópia, e nem era uma boa cópia. He's on the wall. Eu olhei ao redor, era aquilo que tinha, era o registro que se tinha de Winnicott. Aí ela me disse: "Mas eu posso chamar o doutor fulano de tal, que é um psiquiatra infantil, que trabalha exatamente nas salas onde Winnicott atendia." Eu fui muito bem recebido à la inglesa por este psiquiatra, que inclusive trabalhava com grupos e já tinha participado de um congresso no Brasil, em Canela. Conversamos durante uns 40, 45 minutos, era o intervalo dele, ele me convidou a compartilhar o seu detestável chá com leite, né, e as suas torradas. Eu, obviamente, lhe disse que estava tudo muito bom. Durante a nossa conversa, falávamos sobre o Winnicott, ele me mostrou uma outra sala de conferências, onde aí sim havia um retrato grande de Winnicott, uma bonita moldura, né, e em torno de 20 ou 30 cadeiras, onde se faz umas reuniões, né, do que se chamava então, né, o Departamento de Crianças e Adolescentes do Hospital St. Mary. E ali conversamos esse tempo, e lá pelas tantas ele me pergunta quando foi mesmo que o Winnicott morreu. Eu lhe digo, em 1971, ele disse: "Oh, yeah. Eu era um psiquiatra infantil que trabalhava no hospital e nas salas onde o Winnicott atendia." Né? Essa solene indiferença com a qual o Winnicott foi tratado sempre pelos seus colegas ingleses é absolutamente impressionante, né? Se não lamentável. Bom,
me perguntou quando é que ele tinha morrido, e, na sequência, quando lhe disse o ano, ele replica: lástima que ele não está tão vivo aqui como está Melanie Klein em Hampstead. E, bueno, assim se concluiu, muito grata e simpaticamente, a nossa conversa de 1 hora psicanalítica, aproximadamente. Enfim. Recomendo a leitura da resenha do César, que está à disposição na revista, agora Tempo Contemporâneo. Bem, doutor César, a Ângela agradeço a intervenção, a lembrança. Oi? Agradeço a lembrança. Não, e eu agradeço a explanação que fizeste, foi bem, me lembrou de alguns detalhes já esquecidos, mas que continua, essa visita continua sendo algo único, né? E para nós, assim, que tanto nos preocupamos com autores como o Winnicott, como Lacan, como Corrute, é bastante impressionante ver o tipo de abandono que os ingleses delegaram ao que seria talvez assim o ponto mais alto da ciência psicanalítica lá entre eles, né? A psicanálise britânica, eu diria, o ponto mais alto da psicanálise como um todo, da psicanálise internacional. Como eu disse antes, para mim, é o mais contemporâneo de todos os contemporâneos. Ok. Valeu. Obrigado. Angela, pode fazer a tua pergunta, eu já tinha me levantado a mão aqui antes. Tá bom, então vou ser breve. Primeiro eu quero agradecer muitíssimo aos dois, assim, essa beleza de diálogo que vocês fizeram, além de ser muito contemporâneo, eu acho que foi muito didático nesse quesito. Acho que o tempo ajudou bastante a gente, assim, porque mesmo para quem estuda há tanto tempo foi muito útil, assim. Eu acho que para a transmissão da psicanálise, esse tipo de abordagem que vocês fizeram é muito importante. Eu teria várias questões, assim, várias questões que eu anotei, mas eu vou ficar só com a primeira, se vocês puderem falar um pouco mais. A perspectiva de inconsciente do Freud no trabalho de sonho, e a perspectiva do inconsciente do Winnicott, do inconsciente vivido à espera de significação. Se vocês puderem falar um pouquinho disso, agradeço, e fica o convite para a gente seguir esse diálogo super contemporâneo. Muito, muito obrigado para os dois. O Jorge, que escreveu Sonhar com os Dedos, está plenamente capacitado a contestar essa pergunta. Obrigado. Ninguém é profeta na sua terra. Ninguém. En cierto tipo de situaciones psíquicas, como por ejemplo en un sueño, ¿no? Es deseable que el analista sepa interpretar. El sueño es un vicioso da interpretación. Se alimenta da interpretación. Se enriquece. En el terreno de la problemática esquizoide, borderline, falso self, casos límites, pacientes limítrofes, etcétera, etcétera, son muchos nombres de una sola entidad. Esa entidad precisa de una new experience in a setting especializado. Esa new experience, el analista no tiene la más puta idea. Por lo tanto, si interpreta, impide, o hace intrusión, o hace incrustación
y crece a mente, que es a epidemia, dos psicólogos, psicoanalistas, etc. La vacuna necesaria para esa epidemia es ocuparse de tolerar y posibilitar el experienciar. No sé si contesto por aí. Sim, sim, muito obrigada. Muito obrigada, Roger. Vou deixar o espaço para os outros. Isso, de qualquer forma, Ângela, o que o Winnicott evitava, e mais uma vez, em mais uma situação, em mais uma circunstância, era realmente decifrar. O Winnicott não fazia decifração. No último capítulo do meu livro O Declínio da Interpretação, eu me dedico justamente ao sonho, ao trabalho do sonho e a intervenção sobre o sonho desde uma perspectiva que será de Winnicott, de Lacan, talvez. Né? Mas a ideia é muito mais do desdobramento do que da decifração. Né? O que significa desdobramento? Né? Dédoublement, déploiement, como diz o Deleuze, por exemplo, desdobrar, né? Fazer falar, fazer andar, fazer acontecer o sonho, né? E não interpretá-lo, porque se o interpretamos, nós escorregamos por uma atitude constrangedora e falsificadora na medida em que sugerimos ou recomendamos ou enunciamos, e às vezes de forma absoluta, um determinado significado para a narrativa onírica que o paciente nos traz, que absolutamente não é o significado ou o sentido que ele iria produzir a partir de um desdobramento ou de um movimento próprio de trabalhar com o sonho. Então, a sugestão é justamente a de que, enfim, né, rabisquemos com o sonho, façamos falar, façamos andar. E, nesse sentido, a melhor intervenção é a indagação. Lembrando sempre que, como dizia Blanchot, né, a resposta é a infelicidade da pergunta, ou é a desgraça da pergunta. Né? La réponse est le malheur de la question, né? Assim dizia Blanchot. Né? Então, sem respostas, por favor, né? Faça andar, pergunte, instigue, faça acontecer, não decifre, não decodifique. De qualquer forma, muito obrigado pela resposta à minha pergunta. Eu digo sempre que quem não leu esse livro do Roberto, O Declínio da Interpretação, que é o meu preferido, ele sabe, né? Mas obrigado pela resposta. Um abraço aí, Roberto. Beijo. Beijo. A gente tem espaço para mais uma pergunta e daí encerramos. Alguém quer fazer a última? Alguém se anima? Não sejam tímidos. Ângela, tu quer fazer mais uma das tuas? Já que tu tinha uma lista. Eu vou deixar um espaço aí para o pessoal, porque senão eu vou invadir muito, assim, o pessoal está meio inibido, né? Tá. Pelo jeito, c'est fini. Terminamos, então? Pelo jeito. Eu acho que o pessoal está... É tímido? Tá. Mas eu acho que seria muito importante se a gente pudesse seguir o diálogo, né? Eu acho que entre todos esses princípios aí que o Jorge trouxe, a gente pudesse desdobrar cada um, assim, poder pensar cada um mais em profundidade, seria minha sugestão e meu convite para a próxima, né? Porque se
esses paralelos de princípios que ele trouxe, acho que mereceria ser, né, debatido cada um assim, né, bem com mais aprofundamento, né? E, de qualquer maneira, agradeço muito a oportunidade, seria assim uma contribuição muito importante se essa apresentação também pudesse estar na nossa revista O Pensamento Contemporâneo, né? Acho que seria uma extensão aí, até para a gente poder também usar depois nos seminários da formação com os alunos, né? Então, já fica mais um convite para os nossos conferencistas de hoje e o agradecimento de novo. Então tá, pessoal, nós vamos terminando. Eu agradeço muito ao Jorge e ao Roberto pelas belíssimas apresentações. Eu acho que já ficou claro que vamos ter uma segunda edição e vamos continuar conversando sobre isso pela riqueza do debate que aqui aconteceu. Já estamos em contato, nós três, eu vou organizando e a gente vai divulgando para o pessoal. Agradeço a presença de todos e encerramos por hoje. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Tchau, obrigada. Ótimo, obrigada.